Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite mais especial, né? Uma sexta-feira, onde estamos todos juntos adorando ao Senhor. Sei que muitas pessoas, muitos irmãos, eles não puderam vir, a gente sabe pela questão do horário, trabalho e tudo, né? Mas que todos que estamos aqui e quem está nos assistindo também tenham uma ótima noite, né, na presença do Senhor, e que possamos estar adorando a Ele, glorificando o nome dEle. Não é? Todos os dias são dias de adoração, são dias de agradecer a Deus, né, pelas bênçãos derramadas. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos adorar ao Senhor, pois Ele tem todo o poder para salvar. Canta conosco. Canta conosco, tá? Eu queria ouvir você cantando conosco. Todos necessitam. Aleluia. Perdão. Perdão e compaixão. Todos necessitam. sempre
a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, na tua presença. E, Senhor, estenda a tua poderosa mão sobre nós neste culto, Pai, porque é para ti, Senhor Deus, estes louvores que cantamos, Senhor Deus, e ainda vamos cantar a palavra, Senhor Deus, que tu vai nos dirigir, Senhor Deus. Oh, Pai, que possamos estar, Senhor Deus, com os ouvidos atentos à tua palavra, pois tu, Senhor Deus, é lâmpada para nós, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar. Aleluia. Continua aí cantando conosco, tá? Adorando ao Senhor. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Aleluia. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, Estamos esperando, Senhor. só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos
assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui, Deus. Mora em nossas vidas e nossos corações, Deus. Enche este lugar, enche este lugar. Pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia, 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 aleluia. Grande és tu, Senhor. Grande és tu, Senhor. Graças e paz, amados, amém. Nesse momento que iremos cantar, você tem a oportunidade de trazer a sua oferta, o seu dízimo aqui ao altar, para o mantimento da casa do Senhor, amém? Senhor, e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória E que nos ajuda. e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Ele é grande, Ele é soberano. Aleluia. Aline. Graça e paz, igreja. Queria que a igreja se colocasse de pé para a gente orar aqui pelos dízimos e as ofertas. Queria desde já também que os irmãos colocassem a minha vida diante de Deus agora, para a palavra que Ele colocou no meu coração. Paizinho querido, Paizinho amado, queremos nesse momento, Pai, te agradecer, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de estar em Tua casa, Senhor, mais um dia, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por cada um, Senhor, que aqui colocou, depositou diante de Ti os dízimos, as ofertas, ó Pai, e a vida daqueles, Senhor, também que queriam ofertar, Senhor, de uma forma financeira e não puderam, Pai. Mas tenho certeza que se ofertaram, Pai, como cheiro suave em Tuas narinas, ó Pai, com o que tem de melhor, Pai. Ó Senhor, desde já também, Senhor, quero colocar minha vida, Senhor, diante de Ti, que seja feita a Tua vontade, que Tu possa crescer, Senhor, e que eu possa diminuir, Senhor. E que a palavra, Senhor, que foi lançada no meu coração, Senhor, não provenha de mim mesma, Senhor. Que nenhuma palavra, Senhor, lançada nessa noite, Senhor, venha do meu próprio entendimento, Senhor, da minha mente, Senhor. Mas que tudo, Senhor, tenha jorrado, Senhor, de Ti para mim, Pai. E para a Tua igreja, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Essa semana, eu sei que hoje precisa ser um pouco breve, né? Porque a gente tem um horário a cumprir. Mas eu queria começar dizendo que essa semana o Senhor me motivou a entender um entendimento diferente da palavra dEle. E eu confesso que pouquíssimas vezes eu me senti dessa forma como eu estou me sentindo hoje. Talvez porque eu nunca tinha pensado, nunca tinha lido a Bíblia e nunca tivesse pensado da forma como o Senhor colocou na minha mente essa semana. E eu lembro que quando eu comecei a ler a respeito disso, eu nem sabia que eu ia ministrar. E quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu lembro que não, na hora eu disse, eu vou conversar com o pastor. Eu nunca pedi para ministrar, mas dessa vez eu quero ministrar a respeito disso. Mas assim, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que não foi nem preciso. O amor, quando chegou em casa, disse, o pastor perguntou se tu podia ministrar na sexta-feira. Na hora eu disse, pode dizer que pode. Que eu já tenho, o Senhor já colocou no meu coração a mensagem que eu vou trazer essa noite. E a mensagem é sobre a unidade, unos, em grego, que significa unidade. Eu estava pensando e refletindo que, atualmente, a gente está numa época em que a gente trabalha muito a nossa vida espiritual com Deus. A nossa intimidade, a nossa santidade. Isso é certo? Sim. E eu fiquei pensando, eu digo, Senhor, eu nunca tinha pensado da forma de santidade como corpo. A gente sempre pensa a santidade nossa com Deus e isso transmitir para o corpo de Cristo. Mas nunca a importância de a gente ser santificado pelo corpo a qual a gente está inserido. Não estou falando do corpo igreja daqui não, do Planalto não. Estou falando do corpo, a santidade que a gente está inserida, do corpo de Cristo. Tá? E aí o Senhor, Ele ministrou no meu coração em relação a isso. E uma das coisas que eu pensei muito a respeito disso é que nós não somos apenas, não temos apenas, não, Deus ele não nos vê apenas como um. Ele nos vê como um, lá do céu, Ele nos olha e diz assim, Aline, minha serva,
E Ele conhece o meu coração e sonda, e Ele me vê também como parte do corpo de Cristo, aonde eu estou inserido, no corpo de Cristo. Quem é Aline só e quem é Aline no corpo de Cristo. E a gente vai entender mais quando eu começar a falar aqui a respeito de uma história bem comum para todo mundo, que fala sobre o ato da cobiça de um homem. Deus, sobre o comando de Josué, depois que o povo passa o Jordão, Deus vai e diz assim: Josué, chama esse povo todinho aí, que agora eu quero começar a dar aquilo que eu prometi, lá desde o início, a Abraão, que darei essa terra de Canaã como herança. Chama esse povo aí que eu quero começar. E Deus, ele vai e chama Josué chama aquele povo, né? E eu queria que os irmãos abrissem agora em Josué 6:17. (6, 17 e 19). Só para os irmãos entenderem, quando Deus ele chama Josué e diz: Josué, vem cá, chama teu povo aí, todo mundo que atravessou o Rio Jordão, acabou de ver o milagre do Rio Jordão, atravessar, sair, né? Um povo que eu já venho junto dele desde quando tirei eles lá do Egito, mas vem cá agora, está vendo essa cidade aqui, a cidade de Jericó, está vendo? Pronto, essa daqui eu quero te dar por herança, quero começar logo por essa. Irmãos, a cidade de Jericó era uma das cidades mais populosas e mais ricas daquela época. E assim, se a gente não lembra da história, quando Moisés pegou aqueles espias para olhar a terra e disse: vai lá, vai 12 lá olhar a terra. Todo mundo lembra dessa história, né? Que aí os espias foram lá e aí voltaram com a notícia para Moisés, dizendo: Moisés, o povo que habita naquela terra dali é povo grande, gigante, é um povo que a gente não vai vencer, não. Aí Caleb vai, se levanta lá e diz assim: não, tem como. Então, assim, a gente está falando de um povo que esse povo de Israel lá atrás já tinha visto ele como gigante. Já tinha se assustado pelo tamanho e proporção que ele tinha. Mas Deus vai e desafia mais uma vez. Agora não mais Moisés, agora Josué. E diz: Josué, chama aí o povo. E a Bíblia não diz, mas no estudo que eu estava lendo, diz que eram mais ou menos uma média de 600.000 homens. Fora mulheres e crianças. Então eles reúnem esse povo e dizem assim: vamos lá, a gente vai conquistar Jericó. E aí a gente começa a pensar na estratégia divina, dizendo assim: ah, não, vai ser por guerra. Tem muita gente, mas Deus diz: não, Josué, não é por guerra, não. Acalma teu coração. Diz aí ao povo que ele vai lá na cidade de Jericó, todo mundo sabe essa história. No primeiro dia deu uma volta, todo mundo em silêncio, só as harpas cantando, as trombetas cantando, e o povo todo mundo em silêncio. O segundo dia, da mesma forma, vai lá, canta lá ao redor, ninguém fala nada. E a gente sabe que no sétimo dia, o Senhor ele vai e convida aquele povo na autoridade de Josué a respeito daquilo. E quando Deus diz: vai, Josué, manda o povo gritar, e o povo grita, e a gente sabe que os muros de Jericó, essa história daí é comum para todo mundo, os muros de Jericó vai lá e cai. Mas uma coisa, irmão, que me chamou a atenção a respeito de unidade, é que se encontra lá em Josué 6. 6, do 17 ao 19, que diz assim: tão somente, o Senhor ele diz apenas algumas instruções. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomei, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Segue algumas instruções aqui, irmão, que Deus deu. Chamou Josué e disse: Josué, tu não vai fazer nada, não adianta o povo querer lutar, porque não vai ter guerra, né? Depois do sétimo dia que as muralhas de Jericó caírem, aí sim vocês entram com tudo, mas até então é só minha palavra basta para vocês. Agora a única coisa, Josué, que eu queria te chamar aqui para perto de mim e te dizer: existem algumas instruções que eu queria te dar a respeito do que tem nessa cidade. Existe ouro, existe prata, existem alguns utensílios aí que eu não queria que tu mexesse. Queima tudo, o que for de ouro e de prata tu traz e bota lá, para oferta a mim. Era apenas isso que o Senhor tinha pedido àquele povo. E Josué prontamente lança isso para aqueles homens, e todo mundo vai lá, ok, entra lá em Jericó depois do sétimo dia, volta da guerra, todo mundo venceu. A Bíblia, uma coisa que eu achei incrível a respeito disso, é que a Bíblia não fala em nenhum momento que nenhum homem desses 600
segundo o estudo que eu li, nenhum homem voltou com morto, ou nenhum homem voltou com nada. A Bíblia não fala que ninguém voltou com nada. Voltou todo mundo feliz, vitorioso daquela guerra. E aí a gente continua. Eu quero que você agora vá para Josué 7:1. Que diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Aí o final diz assim: tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E aí quando a gente vai lá, na história de... Aí depois disso, só para a gente entrar nisso daí, onde Deus diz assim, que prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Você vê aqui que o Senhor diz assim, prevaricaram os filhos de Israel. E uma coisa engraçada a respeito disso, que logo quando o povo volta feliz de Jericó, porque tinha ganhado a batalha, eles vão agora enfrentar uma outra cidade. E até então aí ninguém sabia o pecado de ninguém. Todo mundo tinha voltado feliz de Jericó. Todo mundo estava contente, porque Jericó seria uma cidade muito difícil do povo conquistar. E aí ele simplesmente, Josué chama aquele povo e diz, a gente vai para outra cidade. E até então não foi revelado nada para o povo, nem para Josué. E aí a gente vai para Ai. Aí era uma cidade pequena. Aí o povo diz, Josué, precisa ir todo mundo não. Aqui tem mais de 600 mil homens, precisa ir todo mundo não. Bota só 2 ou 3 mil homens, a cidade é pequena. O povo lá não é tão forte como Jericó. O povo lá não tem nem história de guerra. Então, manda 2, aí Josué vai lá e diz, vem, então, vai 2 ou 3 mil homens lá e luta. E aí aquele povo vai lá, chega em Ai, na cidade. E aí quando eles chegam em Ai, eles são desafiados de uma forma como eles não foram em Jericó. A Bíblia diz que aquele povo de Ai ali, mesmo sem instrução de guerra, eles botam aqueles 2 a 3 mil homens para correr. E aí a Bíblia diz que eles começam a batalha ali contra aquele povo de Israel, contra o povo escolhido do Senhor, e a Bíblia diz que 36 homens morrem. A gente lembra aqui, como eu falei recentemente, que quando eles entraram lá em Jericó, ninguém ficou ferido. A Bíblia não fala sobre nada disso. Mas a Bíblia fala que quando eles entram em Ai, que era uma cidade menor, que não era uma cidade de guerra, que não era uma cidade vistosa para quem estava passando, saem 36 dali, mortos. E aí eu comecei a pensar nas mães daquele pessoal ali que foi morto, dos filhos daqueles homens que foram mortos, da família daquele povo que foi morto. E aí, prontamente, quando Josué sabe da notícia, a Bíblia diz que Josué se coloca no chão, rasga as roupas diante do Senhor e diz, Senhor, o que é que tu estás fazendo com a gente? Tu nos tiraste da terra do Egito para morrer aqui, Senhor. Foi isso, é esse o teu propósito? E Deus diz assim, Josué, meio que assim, não fala muito não, levanta daí. Levanta. Fala muito não. Deixa eu falar para tu escutar. Pecaram contra mim. Aí é onde a gente entra no capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Uma coisa que eu achei incrível aqui a respeito de unidade, irmão. A unidade, quando Deus ele tirou o povo do Egito, Deus ele tornou aquele povo como um só. A Bíblia diz que quando saía o maná, todos comiam. Quando Moisés tocava na rocha, todos bebiam. Quando a nuvem ia de dia, todos eram fortalecidos embaixo daquela nuvem. À noite, quando existia aquela coluna de fogo, todo mundo estava ali se esquentando naquela nuvem. Porque Deus, quando ele olhava do céu, ele via aquele povo como um corpo. E hoje Deus, ele nos vê dessa mesma forma. E o que eu achei interessante desse texto é que quando Deus ele diz assim, os filhos de Israel foram os filhos, não. Quando eu comecei a ler, eu disse, não, Senhor, foi Acã, mas Deus, ele não via Acã como um. Quem pecou foi o corpo. A igreja está entendendo? A igreja está entendendo que quando recentemente eu estou lendo um livro, que ele se chama Kryptonita. Para quem não sabe, Kryptonita é um livro,
uma fórmula usada por um super-herói, né, que a gente via muito na infância, que veio do mundo dele, e que quando esse kryptonita chega perto dele, inibe as forças dele. Inibe as forças dele. E se ele passar muito tempo com contato com esse kryptonita, ele pode morrer. E ele faz uma analogia, esse autor, exatamente a kryptonita como pecado. Aquilo que quando nos atinge, pode nos matar. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração para essa noite é a respeito dessa unidade. É de a gente pensar não em santidade nossa. Não é por isso que eu estou dizendo que eu fui muito desafiada essa semana, porque eu sempre pensei em santidade uno. Eu preciso buscar, eu preciso servir, eu preciso dar, eu preciso me doar, eu preciso descer, mas eu nunca tinha compreendido dessa forma, que eu sou santificada quando eu faço parte de um corpo puro, de um corpo santo, porque aqui é nítido a palavra de Deus, quando Deus ele diz assim, pecaram contra mim. Deus ele sabia que tinha sido Acã. Deus, ele sabia de onde tinha partido o pecado. E ele diz assim, Josué, chama aí o teu povo, chama aí os da tribo. Aí vai começando a selecionar. Aí vem uns, vem outros, vem da tribo de Judá, vem da família tal, até que se chega a Acã. E Acã, segundo a Bíblia diz que Acã foi morto junto com a família dele, apedrejado. Mas o que eu quero dizer é que aqueles 36 que entraram na cidade de Ai, eles foram mortos por um pecado que não eram deles. Pela ira do Senhor, sendo que não era favorecido por causa deles. A gente precisa entender que a gente está inserido no corpo. A gente precisa santificar todo o corpo. A gente precisa fechar a brecha de todo o corpo, para que a gente possa ser santificada no corpo. Eu lembro de uma história recente que eu li a respeito de Paulo. Quem tiver curiosidade pode abrir em 1 Coríntios 5. Que eu achei bem engraçado, porque eu sempre achei Paulo muito desaforado nas palavras dele. Mas quando eu comecei a ler a respeito disso, da unidade, eu vi o quanto Paulo ele estava correto na forma que ele conduzia aquelas igrejas. A Bíblia fala, a gente está fazendo um estudo a respeito do grego, a origem grega do Novo Testamento. E a gente pegou uma Bíblia que a tradução dela é bem próxima ao real. Aqui no 1 Coríntios, ele vai dizer, na tradução grega, que Paulo vai exortar aquela igreja. E diz assim, no meio de vós, homem pecaminoso, homem que está tendo relação sexual com a mulher do pai. Aí sabe o que Paulo vai dizer no 1 Coríntios 5? Ele diz assim, expulsa esse homem da igreja. Aí quando eu olhei, eu me choquei com essa palavra. Mas depois que o Senhor começou a ministrar no meu coração a respeito de santidade, em união, Paulo estava certo, porque se a gente for lá no capítulo 10, Paulo diz assim, eu vos corrijo porque eu vos amo. Ele estava tratando aquele pecado em público, dizendo assim, essa igreja está aceitando o pecado impuro. E no final do versículo do capítulo 5, Paulo diz assim, lançai ele para Satanás. Lançai ele. Paulo, ele está querendo tratar a igreja como um todo. Veja, irmão, que mais uma vez, a gente está aqui falando de um pecado dentro da igreja. Um pecado. Quando Paulo, ele começa a falar a respeito disso, lá no capítulo 5, ele fala do pecado de um homem. Mas ele trata o pecado de um. Ele trata o pecado da igreja. Vocês estão encobrindo o pecado de um homem, condenando a igreja. E eu achei isso maravilhoso. Sabe por que eu achei maravilhoso? Porque logo após eu li isso a respeito de Paulo. Que Paulo disse que ele está corrigindo porque ele ama. E que Deus, ele não vê o homem como aquele que pecou. Mas Deus vê lá do céu a igreja, o corpo de Cristo. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição como eu me coloquei. Muitas vezes eu preciso fazer a minha parte, eu preciso entender qual é o meu chamado, eu preciso me santificar. E muitas vezes, irmão, a gente olha para o irmão que está fraco na fé e a gente diz assim, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não, amado, não.
Não é para a gente olhar dessa forma, não, e dizer assim, não vou julgar porque é aquele que está em pé, cuidado que não caia. Não, não é dessa forma. Paulo nos exorta a isso, a chamar o nosso irmão e dizer assim, irmão, está pecando. Recentemente eu comecei a procurar entender os princípios da palavra de Deus. Os princípios inegociáveis. Eu lembro que recentemente Marquinhos ministrou uma coisa lá em casa a respeito de dízimos e ofertas que isso me tocou profundamente. São princípios inegociáveis, irmãos, que nos faz crescer como igreja. Que quando um está deficiente, todo o corpo fica deficiente. Quando um não está em unidade, todo o corpo sofre. Uma analogia que eu comecei a pensar é que se eu não estou bem do meu coração, todo o meu corpo vai padecer. Quando eu estou doente, Deus me livre, mas assim, se eu pegar dengue, todo o meu corpo fica dolorido, o meu corpo fica ruim. Porque isso é unidade. Eu não consigo dizer a meu corpo, abraço, tu está com dengue, mas o resto do corpo não está. Eu não consigo. Quando a gente está gripado, eu não consigo dizer assim, a gripe é só na minha cabeça. A perna funciona normalmente. Não é assim, não funciona. A gente sabe que não funciona. E Deus, lá no 1 Coríntios, Ele faz isso. Ele faz com que a gente pegue e entenda o nosso corpo como ser humano. E entenda o nosso corpo como parte de Cristo. Ele começa a fazer essas analogias. Leiam. Lá em 1 Coríntios diz isso. Se uma parte do corpo está doente, o outro precisa ajudar. Se uma parte do corpo está fraca, o outro precisa ser fortalecido. Se uns têm mais honra, honra aqueles que não têm. É assim que a Bíblia diz. É assim que o Senhor trata. Ele trata diretamente, trata. A gente já viu o Senhor tratando de forma uno. Pessoa. Mas o Senhor, Ele nos vê como o corpo do Filho dEle ali pendurado naquela cruz. E é através daquele corpo que Ele nos olha. E eu queria trazer mais, eu queria que os irmãos agora abrissem sua Bíblia em 1 Coríntios 11. Vou até abrir também. Que é um texto comum para a gente. 11, 26. Todo mundo que está aqui já escutou esse texto. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cadê? Voltando de novo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Aí, geralmente, na Santa Ceia, a gente para por aí, mas aí eu queria continuar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, é aí onde eu quero. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem ou morrem, em outras traduções. Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O que o Senhor está querendo dizer nessa palavra? Que a gente vai e bebe, come do corpo de Cristo. E aí, Paulo, ele está tentando alertar a igreja de Coríntios a respeito disso. Vocês bebem, vocês comem, mas por que tem tantos fracos, tantas pessoas morrendo na congregação? Sabe por quê? Porque a resposta está aí. Porque muitos comem sem discernir o corpo. Quem come sem discernir o corpo é o que está ficando fraco? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia simplesmente, quando Paulo fala isso para Coríntios, ele junta a igreja como todo e diz: vocês não estão ceando de forma correta. Por isso que muitos de vocês estão ficando doentes e fracos. Mais uma vez, isso nos mostra que a Santa Ceia ali, onde a gente todo mês faz, mostra exatamente a unidade do corpo de Cristo. Porque aqui a Bíblia está se referindo a um corpo que tem pessoas que não discernem deles mesmos o que é certo e o que é errado, estão comendo indignamente daquilo e estão enfraquecendo o corpo. E estão deixando o corpo doente. Estão deixando o corpo
falho. Aí o que é que Paulo está chamando a igreja de Coríntios aqui? Vem cá. Vamos lá junto. Discerne primeiro. Antes de comer e beber, discerne o que tu tens. Porque tu não é visto como um. Se tu está pecando, Deus não está visto, tu, igreja de Coríntios, tu, igreja do Planalto. Deus, ele não tem visto o pecado de um. Deus, ele não está olhando e dizendo assim, ah, não, é Vivian que está comendo indignamente, então a família de Vivian que vai pagar, não. Deus aqui, ele está dizendo para a igreja de Coríntios que se um, ou dois, ou três está comendo indignamente, todo o corpo sofre e padece. Por isso, amado, que somos desafiados a viver em unidade de corpo, a entender aonde estamos inseridos, a entender aquilo que eu falei no início, a respeito de santidade sua, sim, a respeito de comunhão sua, sim, a respeito de buscar a vontade de Deus para a sua vida, sim, mas a vontade também de se lançar na necessidade do outro e dizer assim, se ele não estiver bem, eu também não vou estar bem, porque Deus, ele não vai me ver se o meu irmão não está fazendo bem para mim. É esse o maior desafio, quando Deus, ele faz o que Jesus, ele vai lá na cruz e morra. Quando o sangue dele desce ali naquela cruz, ele está dando a liberdade para mim e para você. Ele está colocando a gente num pacote só e dizendo, isso tudo é para vocês. Da forma como eu andei com aquele povo lá atrás, no deserto, hoje eu estou andando com vocês como um. Eu estou olhando para o Salmo 91 e dizendo assim, Deus, ele dá ordem aos anjos dele, ao meu e ao teu respeito, não só para mim, mas para a igreja dele. Ele não olha para mim e para você apenas como Aline, como Renan, como Cris. Não, amado, então é isso. É isso que em nome de Jesus eu espero que a gente aprenda. Se ainda não aprendeu, se você é feito eu, que ainda achava que a santidade do corpo bastava só estar em mim. E aí no outro, não. Quando Deus, ele diz assim, amar a ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, ele está dizendo isso, ó. Sabe por que tu tem que amar? Porque tu vai ser santificado através dele. Tu vai crescer através dele. A tua vida vai crescer através dele. Por isso que muitas vezes o pastor chega aqui na frente e ele diz assim, enquanto alguns irmãos aqui estão em pé, tem muita gente de joelho. Porque isso é unidade. Isso é unidade. A gente que tem filho pequeno sabe que a gente tem que tratar nossos filhos como flecha. A gente tem que lançar eles para cima. E para que a gente lance eles para cima, a gente está em comunhão. A gente precisa estar em comunhão na nossa casa. Para que os nossos filhos, eles entendam que eles são flechas e que eles vão além. Mas para isso ele precisa ter um arco forte. Que é meu e do meu marido. E ele entender que ele é a flecha que vai ser lançada. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor, assim é como ele nos vê. Ele quer ser esse arco que vai nos lançar. Mas para a gente ser lançado, a gente precisa estar em união, porque Deus, ele não pega o arco e diz assim, eu vou lançar apenas a Aline. Não. Deus, ele diz assim, eu vou lançar o corpo, porque enquanto um vai, o outro fica orando. Enquanto um fica orando, o outro está doando financeiramente para que aquele vá. E isso é a unidade do corpo. Ninguém vai só. Alguém viu algum missionário aqui se manter só no campo? Eu nunca vi. Eu nunca vi nenhum missionário se mantendo só no campo. Porque para ele estar lá, alguém precisa estar bancando ele lá. Alguém precisa estar orando por ele aqui. Alguém precisa estar jejuando para que eles possam ser fortalecidos ali. Isso é unidade. Isso é o corpo. Isso é quando a gente se fortalece um no outro. Isso é quando a gente para de mimimi e dizer, ah, não, eu sou, eu posso, eu faço. Aí o corpo vai uma mão para um lado. Alguém já viu eu? De manhã, muitas vezes, me acorda assim, ah, meu Deus, meu corpo quer ficar na cama, mas minha mente quer ir trabalhar. Mas nunca aconteceu de eu ficar na cama e minha mente ir para o trabalho só.
Aconteceu com alguém. Por mais toda vontade que meu corpo tenha de ficar na cama, mas ele nunca ficou só. Até porque se ele ficasse só, eu acho que eu ia ter um piripaque, ia morrer na hora de tanto medo que eu ia ficar. Imagina, meu corpo lá e minha mente lá no trabalho, atendendo os clientes. Eu ia pedir logo a morte. Porque eu ia dizer, esse negócio está muita heresia para mim. Né? Exatamente isso, assim, o corpo da gente não anda desproporcional. Um lá, um vai para um lado, outro vai para outro, não. Irmã, estou querendo trabalhar com evangelismo, amém, irmã? Vamos montar uma equipe aqui para dar um apoio. Por mais que você não tenha o discernimento, ou a sabedoria, ou o chamado para ir, mas apoie em oração. Porque enquanto aquela irmã está indo, o corpo está sendo fortalecido. Então, enquanto o corpo está sendo fortalecido, bênçãos do Senhor estão chegando na sua vida. Através daquela pessoa que está indo e através de você que está orando. A gente precisa, como igreja, se unir nesse propósito. No propósito de unidade. E não de divisão. Eu lembro que eu fui criada na Assembleia. E sempre teve uma rixa muito grande entre igrejas, né? A Assembleia do Campo de Recife e a Assembleia do Campo de Abreu e Lima. E hoje eu estava analisando a respeito disso. E aí, quando a gente fala de corpo, muitas vezes parece que a gente está falando de uma congregação batista do Planalto. Não. A gente está falando do corpo todo, como todo, porque eu fico pensando assim, né? Recentemente a gente estava orando a respeito, né? A igreja toda, na verdade, estava orando a respeito de tudo isso que tem acontecido. E eu fico pensando assim, se todo mundo que já nasceu de novo, que teve experiência real com Cristo, entendesse essa unidade, a força que a gente tem, de se humilhar, como a Bíblia diz, se humilhar, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se a gente entendesse que a gente, quando está unido, nessa unidade, se a gente fizesse isso, o Senhor lá do céu ouviria o nosso clamor. Mas muitas vezes entra no propósito de oração uma igreja, outra não, porque a minha eu não acho que seja dessa forma, a minha eu não acho que seja dessa forma. E cada um, corpo, vai sendo discernido da forma que eles bem acham que vão. Que a gente possa entender, amado. Que a gente possa entender que nós somos um no corpo de Cristo. E que Cristo, Ele nos quer como um, santificado no corpo dEle. Ele quer que a gente trabalhe em comunhão um com o outro. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. E eu queria convidar você agora, nesse momento, para ficar de pé. Fácil de entendimento, porque a gente às vezes começa a ler a Bíblia, a gente diz assim, é tão difícil entender o entendimento da Bíblia, é tão difícil, mas quando a gente pede direcionamento do Senhor, Deus ele tem prazer em fazer com que a gente entenda a palavra dEle. Ele tem prazer em abençoar a nossa mente para que a gente possa discernir o que Ele está falando conosco. Ele tem prazer em falar conosco, Ele tem prazer em estar conosco. Ele tem prazer em lançar palavras na igreja e fazer com que a igreja aprenda e entenda. E uma das coisas que eu pensei muito essa semana foi exatamente a respeito disso, irmão. A respeito das palavras. A Bíblia diz que muitas vezes as palavras elas são lançadas e umas caem nos espinhos, outras nas pedras, outras em terra fértil. E muitas vezes a gente se coloca sempre como uma terra fértil porque a gente é cristã. Ah, não, eu já sou crente, então assim, eu sou sempre a terra fértil. Mas eu estava pensando a respeito disso essa semana, que muitas vezes essas terras de espinho somos nós. Essas terras secas com pedra somos nós, porque a palavra é lançada e a gente não se agarra a ela e diz, eu vou viver isso, eu vou viver o profundo disso. Eu vou pegar dessa palavra daí de unidade. E eu não vou viver só o superficial de unidade. Eu quero uma coisa que eu aprendi recentemente. É que é você pegar a palavra de Deus que é lançada. E você dizer assim, ser desafiado a entender, a se aprofundar mais nela. O que o Senhor está querendo falar a respeito disso. Foi lançado sobre unidade. Mas o que Deus quer falar a mim a respeito de unidade.
o que Ele quer tratar em mim a respeito de unidade. E depois que você descobre o que Ele quer tratar, Senhor, de que forma eu devo agir. Isso é ser profundo na palavra do Senhor. Isso é você receber a palavra que é lançada e dizer assim: eu sou o terreno fértil. Essa palavra serviu para mim. E agora eu quero me aprofundar nela, Senhor. Eu quero entender o que Tu queres falar através dela para mim. Então, em nome de Jesus, amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração de terra fértil. Não pense apenas que você, não, isso daí eu não tenho problema. Pergunte para o Senhor. Porque a palavra que o Senhor lançou essa noite foi sobre unidade do corpo, santificação. Que muitos estão doentes, muitos estão fracos por causa de nós. Então muitas vezes é por causa de mim, é por causa de você que a igreja não prospera. Não, é sempre o pastor, é sempre a liderança. Não, talvez seja você o problema do corpo. Talvez se Paulo ele viesse aqui hoje, nos tempos de hoje, talvez pudesse ser para você a palavra direcionada para aquela igreja. Mas ele não estava falando aquilo porque ele queria condenar aquele homem. Não, porque o texto diz assim no final: entrega a alma dele para Satanás para que ele possa ser salvo lá no final. Ele estava preocupado com a vida daquele homem. E Deus, Ele se preocupa com a minha e com a tua vida. Ele se preocupa como tu estás sendo parte do corpo. Como tu estás diante dEle no corpo. O que tu estás fazendo diante dEle no corpo. Como tu tem se comportado diante dEle no corpo. Pergunte para o Senhor: Senhor, como tu me vê? Como tu me vê fazendo parte do teu corpo? Se aprofunde. Se aprofunde. Lutamos com as
como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, Ele é grandioso, aleluia, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso é, grandioso, oh, vitorioso é Deus, oh, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, aleluia, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, você conhece, canta pra ele, vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Eu saúdo os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Né? Estamos assim encerrando mais um culto. Né? Deus abençoe tua vida, Aline. Deus abençoe a todos, né? Por podermos estar, né, em união, em unidade, como a Aline bem colocou aqui, né? E assim, deixa Deus trabalhar em nossas vidas, né? E, amados, a hora está breve, bem adiantada, é hora de estarmos encerrando já, mas temos aqui alguns recados. Domingo, 9 horas da manhã, teremos a EBD pelas redes sociais, através do Instagram. Vem pra cá, filha, para fazer a oração final. No domingo, 9 horas da manhã, pelo Instagram da igreja IBP. Bia, é você, filha. 9 horas da manhã, pelo Instagram da IBP, a EBD. 18h30 da noite, no domingo, teremos assim o reprise, né, do culto. Ele não está sendo ao vivo, mas ele ficará assim disponível, não é isso, Marquinhos? No domingo. Sim, é o culto de hoje, amém. Segunda-feira, 14h30, círculo de oração presencial. Terça-feira, culto matutino, círculo de oração 14h30, culto matutino 6h30 da manhã. Quarta-feira, culto de oração presencial também, 18h30 às 19h50. Até lá, até essa data de quarta-feira,
está valendo esse decreto, a não ser que mude, né? Após, a gente não pode definir muita coisa, né? Mas Deus, Ele proverá, né? Vamos estar assim em oração, não é, em um só espírito, pedindo a Deus, não é, que tudo isso venha passar, que as coisas assim venham melhorar e que possamos, né, estar nos reunindo, fazendo isso que gostamos de fazer, que é adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Que Deus assim vos abençoe e derrame graça na vida de todos. Graças a paz. Oremos. Maravilhoso Deus, obrigada, Senhor Jesus, por mais um culto, por estar na Tua presença, Senhor Jesus, por estarmos juntos aqui, Te louvando, Te engrandecendo, Pai. Nos dá um bom final de semana. Cuida, Senhor Jesus, de cada um de nós, principalmente aqueles, Senhor Jesus, que estão nos hospitais, que estão aí, Senhor Jesus, lutando para viver. Muitas pessoas também aí já perderam a vida, as famílias estão aí a sofrer, mas sabemos que tudo está no controle das Tuas mãos. Cuida, Senhor Jesus, também das nossas gestantes, Pai, para que elas estejam ali cada vez mais protegidas pelas Tuas mãos. Abençoa nosso final de semana, que possamos, Senhor Jesus, passar cada vez mais na Tua presença, que possamos estar em constante oração e, como a Aline falou, em unidade, porque somos um corpo, e um corpo bom vai vencer junto, Pai. E eu sei que tudo isso vai passar e logo mais estaremos aqui louvando e engrandecendo o Teu nome mais uma vez. Obrigada por tudo, Pai. Perdoa nossos erros, nossas falhas, mas desde já Te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Amém. Que o amor de Deus, que a graça imensurável, salvadora e redentora do Teu Filho Jesus, e que as divinas consolações do Teu Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus, agora e eternamente. Amém, amém, amém. Lembrando, hein, gente,